Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me desta semana vai nos trazer bastante conhecimento, mas também pode aumentar nossas responsabilidades. Esta semana, dos dias 17 a 23 de maio, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 51 a 57. E o tema é Um mordomo fiel, justo e sábio. Eu queria começar antes compartilhando com vocês a minha alegria por tantos produtores de conteúdo sobre o Evangelho que a gente está encontrando no YouTube, Facebook, Instagram, podcasts e coisas além disso. Então é muito bom que os irmãos estejam se esforçando, assim como eu, né, que somos amadores, que somos entusiastas, de compartilhar a mensagem do Evangelho. Isso precisa crescer, a gente precisa ocupar mais esses espaços para que as pessoas que conhecem ou que querem conhecer a igreja possam ter mais e mais conteúdos para desfrutar e que isso possa inundar a internet aí com mensagens do Salvador Jesus Cristo. Então, nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas a conhecerem mais Jesus Cristo e poderem se aproximar dele e terem uma vida mais feliz. Então, hoje eu queria indicar aqui o canal da Rosângela Moura. Então, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Quero que vocês possam ir lá curtir os vídeos dela, que também fala sobre o Vem e Segue-me, e são muito bons mesmo. Ela tem uma capacidade incrível de poder transmitir a mensagem com leveza, né, de uma forma muito espiritual mesmo. E também o podcast do Jefferson Franco, que é Doutrina e Diálogo. Este é o nome do podcast. Procure aí nas suas plataformas preferidas, Spotify, Google Podcasts, enfim. Ele tem compartilhado as aulas do antigo manual Princípios do Evangelho. Antigo assim porque a gente não usa mais frequentemente nas aulas de escola dominical, mas ainda são mensagens atualíssimas e eu estou gostando muito de relembrar esses capítulos do Princípios do Evangelho. Então recomendo para vocês esse material. Então essa semana falando sobre ser um mordomo fiel, justo e sábio. Eu disse aí na introdução que isso pode aumentar a nossa responsabilidade. Então vamos pensar um pouco mais sobre o que é ser um mordomo. O mordomo é aquele que administra, é aquele que cuida de tudo dentro de um lar, dentro de uma propriedade. E esse termo ele já foi muito mais usado do que hoje, né? Mas ainda assim há pessoas que administram os bens de outro, né? E o fazem dessa forma. Então, eu queria citar um exemplo das Escrituras de um mordomo muito fiel, que foi Eliezer. Ele era o mordomo de Abraão. Então, nosso pai Abraão fala aqui, é citado, né, em Gênesis, no capítulo 24, como era a relação dele com esse servo tão fiel. Então, ele disse o seguinte, capítulo 24, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha mão, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então todos nós já sabemos o relacionamento, o amor que Abraão tinha por Isaque. Então, olha só a responsabilidade que ele passou para Eliezer: ir buscar uma esposa para Isaque. Então ficou a cargo do mordomo escolher uma esposa para seu filho tão querido. Então podemos ver que, além de ele ter afirmado aqui que Eliezer tinha governo sobre tudo que Abraão possuía, ele ainda cuidava até da própria família, né? Então não significa que Abraão não tinha essa responsabilidade, mas que ele confiava tanto a uma pessoa esses seus bens, né? E Eliezer se provou ser um mordomo fiel, porque ele foi lá e trouxe uma esposa justa, né, digna para Isaque. Então, quando a gente entende o que é ser um mordomo, nós vamos pensar sobre de quem é a posse das coisas que o mordomo cuida, né? Ou seja, todas as coisas pertencem ao Senhor, ao dono, né? E não ao mordomo, mas ele cuida como se fosse dele, mas jamais pensando que é dele. Ele não pode ter essa sensação de que a propriedade é dele.
né? Porque senão a gente descuida. E é aí que eu acho que a nossa responsabilidade aumenta. Porque quando eu penso de quem é tudo que está a minha responsabilidade de cuidar, como por exemplo a vida que tenho, ela não é minha, ela é do Senhor, tanto é que Ele a toma ao momento que Ele quiser. Este corpo não é meu, ele foi pago por um preço muito alto, que foi o da expiação de Jesus Cristo. Então eu devo cuidar dele, porque um dia eu vou ter que prestar contas disso, né? A minha família, que eu falo que é minha, mas na verdade ela não é minha. Ela é do Senhor, eu devo cuidar dela. E assim é com o meu chamado, né? Ele não me pertence, ele é do Senhor. Então todas essas coisas, assim como a gente vê na parábola dos talentos, elas foram confiadas a mim, foram confiadas a você, e nós um dia vamos prestar contas disso. Então por isso devemos cuidar com muito zelo mesmo, né? Porque um dia o Senhor vai reclamar de volta, e como nós vamos devolver essas coisas? Como vou devolver a vida, o corpo, a família, o chamado, as responsabilidades? Vai ser como aquele servo bom e fiel que multiplicou todas as coisas e agradou o seu Senhor? Ou foi como aquele último que escondeu, que enterrou, que não fez bom proveito e vai perder de tudo? Então aqui em Doutrina e Convênios, né, na designação dessa semana, seção 51, no versículo 19, o Senhor fala: e quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Então a vida eterna sabemos que é o maior dom que podemos querer. Então para isso precisamos ser mordomos fiéis e justos, e sábios. Bom, outro tópico bastante curioso, interessante, né, que eu gostei bastante, chamou minha curiosidade, foi a respeito desse padrão que o Senhor estabelece para que a gente não seja enganado, que é o padrão de ter o espírito contrito. Então, ter o espírito contrito está relacionado ao processo de arrependimento. E sobre isso, vou citar as palavras do presidente Nelson, do presidente Russell M. Nelson, na conferência de abril de 2019. Ele disse o seguinte: quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, Ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Então ele pega essas coisas todas relacionadas à nossa vida e eleva num padrão bem mais alto, né? De modo que nós precisamos ter esse carinho, esse cuidado e essa preocupação constante para ter o espírito contrito. Então ter o espírito contrito não nos permite ser enganados. E é aí que vem a questão: eu estou tendo o espírito contrito nas minhas orações, nas minhas falas, que é como o Senhor estabelece aqui em Doutrina e Convênios 52. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. Então eu posso pensar sobre as minhas próprias ações, para que eu não seja arma, instrumento nas mãos do inimigo para enganar o meu próximo, mas também preciso comparar, julgar até as atitudes dos outros que estão falando, que estão orando, para que eu não seja enganado. Eu preciso desse espírito de discernimento para saber se as pessoas estão fazendo isso de forma contrita, porque não quero ser enganado. E se eu tiver essa relação com o Senhor e a presença do Espírito, Ele vai me ajudar a discernir. Então, para encerrar, eu queria compartilhar a minha escritura do coração. Como meu amigo Vanderlei, lá do canal Escola Dominical Brasil, sempre nos aconselha, Vamos escolher uma escritura do coração essa semana. Então, a minha é Doutrina e Convênios 56, 18 e 19. Mas bem-aventurados os pobres que são puros de coração, cujo coração está quebrantado e cujo espírito é contrito, pois eles verão o reino de Deus vindo em poder e grande glória para a sua libertação, pois deles será a gordura da terra. Pois eis que o Senhor virá, e com ele seu galardão, e recompensará a cada homem, e os pobres regozijar-se-ão. Então não estou dizendo isso só porque a minha condição financeira é de uma pessoa pobre, Mesmo que eu fosse milionário, eu gostaria de continuar sendo pobre, Porque ele fala aqui que é os puros de coração. Então eu sei que os bens desta terra um dia vão ficar por aí, E o ladrão pode roubar e as coisas podem acabar.
mas se nós estivermos conquistando riqueza nos céus, né, mesmo pobres aqui na terra, vamos ter uma vida abundante na presença do Senhor. Então, essa é a mensagem que gostaria de compartilhar, aconselhando novamente a buscarem os conteúdos aí na internet que são produzidos pelos membros da igreja, né, para buscar a fonte da verdade, retidão, e compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém.